por que os técnicos brasileiros são tão ruins? O Brasil é reconhecido como o templo do futebol mundial, a gente tem 5 Copas do Mundo, a gente tem várias lendas do esporte, como Pelé, como Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, e até hoje os europeus ainda se degladiam para tentar contratar os nossos jogadores antes mesmo deles completarem 18 anos de idade. Só que em contraste a isso, você não vê nenhum técnico brasileiro treinando alguma das principais equipes da Europa, enquanto você vê, por exemplo, técnicos argentinos treinando grandes clubes lá na Europa, como o Simeone, que já tá há um tempão lá no Atlético de Madrid, e o próprio Pochettino, que treinou Tottenham, PSG e agora tá na seleção dos Estados Unidos. Já teve uma época que o Brasil chegou, inclusive, a exportar técnicos lá pro exterior, aconteceu com o Felipão, que foi treinar o Chelsea e a seleção de Portugal, ou o próprio Vanderlei Luxemburgo, que treinou o Real Madrid. Só que hoje parece que nenhum técnico brasileiro chama mais atenção para ter esse status de treinar alguns dos maiores clubes da Europa e inclusive alguns dos maiores clubes do Brasil também. E essa falta de qualidade dos técnicos brasileiros, inclusive, também reflete na seleção brasileira. Então, o que aconteceu? Por que a gente tem jogadores tão bons, mas técnicos tão ruins? E o primeiro ponto de tudo isso é algo que você com certeza já ouviu falar, que é a questão da rotatividade dos técnicos aqui no Brasil. Num estudo da Football Observatory, eles pegaram 90 ligas profissionais ao redor do mundo, isso incluindo as principais da América do Sul e da Europa, e a gente percebe já aqui uma média bizarra quando a gente compara as principais ligas europeias com as principais ligas aqui da América do Sul. A média de tempo que um técnico dura num time da Premier League antes de ser demitido é geralmente de 332 dias, ou seja, quase um ano de trabalho antes de fato ser demitido. E quando a gente pega outras ligas europeias, elas também têm uma média muito mais alta. A Primeira Liga, que é a Liga de Portugal, tem uma média de 327 dias, a Bundesliga tem uma média de 276 dias, enquanto a La Liga, das principais competições do mundo, é a que lidera esse ranking com uma média de 448 dias. Isso dá muito por conta de alguns clubes como o próprio Atlético de Madrid, que tem o mesmo técnico há muito tempo, e isso joga a média lá pra cima. Agora, quando a gente pega essa média do Brasileirão, a gente tá falando de 120 dias, o que dá por volta de 4 meses de média que um técnico tem de trabalho. E nesse ranking de 90 ligas, o Brasileirão é a 7ª pior em tempo total de tempo de trabalho que os técnicos têm. Não é nem metade, por exemplo, da última das principais ligas que eu mencionei aqui, da Bundesliga, por exemplo. E quando a gente pega alguns dos últimos técnicos do Brasil, isso fica bem evidente. O próprio Dorival Júnior treinou 26 clubes em 22 anos, o Diniz treinou 17 em 13 anos e o Tite 17 clubes em 25 anos. O que é algo absurdo quando você para pra pensar. No Brasil, a gente tem muito essa cultura de demissão rápida e por conta disso a gente tem muitos trabalhos sem continuidade. E eu não tô falando que necessariamente esses técnicos que eu mencionei sejam bons ou ruins. Eu sei que vai ter gente que vai defender eles nos seus clubes e tem gente que vai falar que eles não servem pro seu clube. Mas o ponto principal aqui é mostrar como o Brasil não costuma dar um tempo de preparação pros seus técnicos nos clubes. Eles não conseguem criar uma filosofia de jogo, tentar algo novo, tentar algo diferente, porque o trabalho precisa ser muito imediatista. Inclusive tem até uma fala do próprio Roger Machado quando ele foi perguntado no final do Campeonato Brasileiro do ano passado por que ele estava indo tão bem no Inter, mas não deu certo em outros clubes. E a fala dele foi: não fiz nada de diferente aqui no Inter do que eu fiz em outros clubes. A diferença é que aqui eu tô tendo tempo para trabalhar. E essa fala representa muito bem a essência do futebol brasileiro. Os técnicos não têm tempo para inovar, criar alguma proposta nova, trazer alguma filosofia de jogo diferente. Então eles apostam sempre nos mesmos esquemas táticos crus e que eles sabem que vão funcionar para como o futebol é jogado hoje no Brasil. Não adianta você tentar algo novo, você mudar alguma filosofia, porque se você fizer isso e der errado, o clube não vai te dar tempo para você tentar melhorar esse estilo de jogo e você vai ser demitido no meio do ano. E isso no longo prazo foi criando uma bola de neve que foi sucateando os mesmos técnicos que ficavam rodando dentro dos clubes no futebol brasileiro. Eles eram demitidos de um clube e ficavam pulando de clube em clube até eventualmente voltar para aquele clube original e ficar pulando de um clube para o outro. Isso porque esses técnicos, eles aprenderam a jogar o jogo. Eles não tinham ideias novas, eles não traziam propostas diferentes pro estilo de jogo aqui do Brasil. Eles, na verdade, sabem montar um estilo de jogo compacto, cru e sem nada de diferente, porque eles sabem que isso vai pelo menos segurar o time na primeira divisão e manter o trabalho deles até a próxima temporada. Não à toa tem uma fala do André Rizek dizendo que ele conversou com um técnico ao qual ele não podia revelar
revelar o nome, que disse que toda vez que ele era demitido de um clube aqui no Brasil, ele recebia propostas para treinar seleções ou clubes de outros países que ele sempre recusava, porque ele podia ficar aqui 1-2 meses tirando férias e eventualmente algum clube da Série A ia ligar para ele e oferecer o triplo do valor que esses outros clubes estavam pagando para ele assumir. E essa sucateada é cada vez mais um dos motivos pelo qual o nível da seleção brasileira tá do jeito que tá. Historicamente, a seleção brasileira sempre se destacou em relação às outras seleções por conta da questão da habilidade individual dos jogadores, essa qualidade que a gente tinha, que eram capazes de superar o jogo mais tático proposto pelos europeus. E cada vez mais o futebol foi evoluindo e os técnicos foram aprendendo a montar times taticamente imbatíveis, como o que aconteceu com o Pep Guardiola no Barcelona, no Manchester City por muitos anos. Enquanto isso acontecia, o Brasil foi ignorando essa evolução e continuando apostando na sua própria filosofia. E é exatamente por isso que cada vez mais os técnicos gringos vêm se dando tão bem no Brasil, os portugueses principalmente pela língua, como o caso do Abel Ferreira, Jorge Jesus, o Arthur Jorge, Luiz Castro, entre alguns que deram certo aqui no país. Claro que não são todos os portugueses que chegam e têm bons trabalhos aqui no Brasil, a gente viu vários fracassarem, mas é interessante notar que nos últimos campeões geralmente tinha um técnico português na frente. Mas também técnicos argentinos, como Vojvoda, Ramon Dias. E isso é até um ponto interessante de pegar, porque naquele mesmo estudo do Football Observatory, a Argentina só tem 141 dias de tolerância média com os técnicos, o que é só um pouco a mais que o Brasil. Então, esse ponto em questão não seria o suficiente para fazer eles produzirem técnicos muito melhores. Então, por que mesmo tendo essa cultura imediatista tão parecida com a do Brasil, ainda assim a Argentina consegue produzir técnicos de tão qualidade para treinar os principais clubes da Europa, mas também ter ótimos trabalhos aqui no Brasil frente aos técnicos brasileiros? Recentemente, o jornalista brasileiro Marcelo Raed mostrou algumas verdades até assustadoras sobre a realidade dos cursos de técnicos aqui no Brasil. E o primeiro grande problema tá no que você precisa para poder fazer os cursos aqui da CBF. Ele, que é um jornalista esportivo de futebol há mais de 10 anos, pós-graduado na área de esportes, não foi qualificado para poder fazer esse curso aqui no Brasil. Enquanto na Argentina, ele não precisou de metade disso para poder se inscrever e fazer um dos cursos de técnico por lá. Ou seja, já tem esse fator limitante que dificulta que muitas pessoas consigam fazer os cursos da CBF e serem técnicos licenciados no Brasil. E o segundo ponto que ele trouxe é a questão da qualidade do curso. Lá na AFA, esse curso já existe desde 1990 e tem uma qualidade no nível europeu, no mesmo nível do curso oferecido pela UEFA. Já a CBF só passou esse curso a ser obrigatório a partir de 2009. Então o curso na Argentina existe há muito mais tempo, mais pessoas podem aplicar para fazer ele e geralmente saem mais bem qualificados do que os cursos da CBF. Então os técnicos estrangeiros, quando vêm aqui para o Brasil, conseguem dominar com essas táticas modernas nem tão complicadas, mas bem executadas. E por conta disso conseguem ter esses trabalhos muito mais longevos, como é o caso do Abel Ferreira, como é o caso do Vojvoda lá no Fortaleza, por exemplo. Eles montam os times com formações táticas não tão complexas como são realizadas nas principais ligas europeias, mas que pro nível tático do futebol brasileiro hoje, considerando como os principais técnicos vinham treinando os clubes aqui no Brasil, são considerados já bem avançados. E por conta disso eles conseguem ter ótimos trabalhos e geralmente dominar o futebol brasileiro. Claro que a gente tem uma nova leva de técnicos brasileiros que vem surgindo, como é o caso do próprio Felipe Luiz, que teve uma enorme escola exatamente na Europa, inclusive aprendendo com o próprio Simeone no Atlético de Madrid, e já se mostrou ser um prodígio, assumindo o Flamengo e vencendo a Copa do Brasil. Então sim, existem bons técnicos brasileiros que podem se desenvolver e ajudar a elevar o nível taticamente do futebol aqui do Brasil nos próximos anos. Mas para isso evoluir num ritmo mais rápido, os técnicos brasileiros precisam de mais tempo e principalmente de um curso mais acessível e de um nível comparado ao que a AFA e que a UEFA oferecem hoje em dia. Porque só assim para que a gente consiga realmente revelar uma nova leva de técnicos capazes de ajudar os clubes brasileiros a evoluírem taticamente e voltarem a competir em alto nível. E por consequência, revelar um técnico que seja capaz de liderar a seleção brasileira e tornar ela competitiva frente às principais seleções do mundo hoje, novamente. Agora, enquanto não corrigirem esses problemas, ao invés da gente ver surgir esses novos nomes, a gente vai sempre ver a mesma panela de sempre rodando dentro dos clubes até eventualmente assumir a seleção brasileira. Mas aí tá porque os técnicos do Brasil hoje são tão ruins. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.